outro padre na história que ele fez a fogueira, o outro tacou o fogo. Olá, vizinhos, tudo bem? Como vocês estão hoje? Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Aí sim, você vai conhecer o seu caráter, a sua essência, realmente. Vamos falar hoje sobre o assunto que está repercutindo desde a semana passada, que é sobre o padre Fábio de Mello. Sim, teve uma reviravolta aí, né? Ficou feio demais pro padre agora, né? De anjo ele acabou se tornando outra coisa. Enfim, a história toda começou com um post que ele fez falando que um funcionário, um gerente de uma loja específica em Joinville o tratou super mal, foi desagradabilíssimo, e ele estava correto, porque ele pegou uma certa mercadoria na estante dessa loja que estava com uma precificação. E chegando ao caixa, era outro preço, era outro valor. E mesmo assim, ele foi até o gerente destratou, foi mal educado e falou: se quiser, leva com esse preço ou não leva. Todo mundo ficou o quê? A favor do padre. É um padre, né, gente? E não é qualquer padre. É um padre com um renome que a gente sempre gostou. Todo mundo gosta do padre Fábio de Mello. Mas todo mundo também tá sujeito a errar. Parece que foi o que aconteceu nesse caso, né? Não foi bem assim como ele tinha dito. Talvez ele tenha feito o post no calor do momento. Mas a questão toda é que o suposto gerente, depois analisando as câmeras do estabelecimento, em nenhum momento falou com o padre. E em nenhum momento o próprio padre falou com esse gerente. E aí? Quero dar os parabéns ao Ricardo Feltrin, esse é o canal dele, e que deu voz ao gerente para que também se pronunciasse e pudesse contar a sua versão, né, o seu lado da história, mesmo porque é aí que pega, né? Ele conta ali, já tô dando spoiler, né? Desculpa, mas é que eu não consigo. Ele conta que ele ficou sabendo da sua demissão pelas redes sociais, junto com todo mundo, entendeu? Que a empresa nem teve a dignidade de ligar, chamá-lo, né, no privado, de forma privada, para poder explicar essa situação. Tenso, né? A situação do padre foi feia, mas a situação da empresa foi mais feia ainda, porque a empresa teve acesso às câmeras, a empresa viu tudo isso, mas ficou o quê? Com medo de toda a repercussão do total de seguidores que o padre tem. Então, assim, ele realmente deixou ir pra fogueira, a empresa deixou ir pra fogueira uma pessoa inocente. Olá, todos vocês, eu sou o Ricardo Feltrin, esse aqui é um canal de jornalismo e entretenimento, quando é possível fazer entretenimento, e hoje eu quero trazer aqui um entrevistado, uma pessoa simples, que virou a vida do avesso. Jair, eu queria te agradecer, antes de mais nada, por você falar comigo. Me fala primeiro, queria saber como que foi essa sua semana. Você era uma pessoa completamente desconhecida há 7 dias e de repente você se viu, você me disse assim que você acordou de um dia para o outro e tinha pessoas te xingando, enfim. Olá, tudo bom? Olá a todos. Agradeço a oportunidade de você disponibilizar um espaço para mim falar aqui. Está sendo bem difícil para mim essa situação, né? Como eu falei, fiz um vídeo dando a minha versão da história. Como eu falei, assim, no sábado, né? Tava tudo normal, tudo tranquilo na minha vida, tava trabalhando, como eu sempre fazia todos os dias, fazendo o meu trabalho lá, com amor, com carinho, com respeito. Aí aconteceu tudo aquilo, né? Fui para casa, aí no domingo, quando eu acordei, que eu já entrei nas redes sociais, já vi todo aquele fato, daquele comentário todo, e o pessoal todo me massacrando, me martirizando, me julgando, e saber a versão da história, porque toda história tem 2 lados. Eles ouviram o lado dele, né, do padre, e fizeram o julgamento deles, e não me deram a oportunidade de eu falar a minha versão. Então foi bem complicado, está sendo bem complicado, tanto para mim quanto para minha família. Não está sendo fácil para a gente. É uma vergonha que eu não tenho como eu explicar para você o que a gente sente, né? É muito vergonhoso para a gente, porque você é uma pessoa simples, você não é conhecido por muita gente, né? Só pelos familiares e amigos ali. De repente o teu nome está sendo exposto aí, tá o Brasil inteiro falando mal de você, te julgando, sem saber a verdade dos fatos. E Do que xingavam você?
eles comentam, né, nos comentários, né, eles falam que eu estava errado, que eu deveria estudar a lei, que eu não servia para ser gerente. Então, é aqueles comentários todos que, apesar do padre não ter citado o meu nome, né, ele não falou meu nome, mas ele falou diretamente o gerente, né, da cafeteria, daquela loja, daquela cidade. Não tinha como, né? Então, não demorou muito para as pessoas voltar os olhares para mim, né, os olhares maldosos, né, e os julgamentos. E virou tudo isso daí. Minha vida já virou de cabeça para baixo. Quanto tempo você trabalhava lá, Jair? Eu trabalhava lá, eu fui registrado no dia 17 de abril. Agora? Dia 17 de abril de 2025 fui registrado. E Mas tinha começado quando? eu comecei na inauguração. Comecei no dia da inauguração. Que foi quando? Foi dia 9. Dia 9 de abril? Venhamos e convenhamos. Quem que está na sua fase de experiência no emprego, por mais que seja o pior emprego do mundo, que vai fazer gracinha? Não existe isso. Ainda mais a gente sabendo a situação do Brasil, a situação que a gente vive, que o ovo tá caro, o café tá tudo caro. Não dá pra você brincar de querer trabalhar ou não. Você ali se esforça, ainda mais sabendo que você trabalha com o público. Você respira umas 2, 3, 4 mil vezes. Por quê? Porque você precisa daquele dinheiro. Você precisa do salário no final do mês. Então, assim, alguém que tá na fase de experiência ter uma atitude dessas, né, de ser mal educado, é meio complicado. É realmente difícil de acreditar que tenha acontecido. Porque todo mundo sabe que precisa pagar as suas contas no final do mês. Então é isso, você engole sapo, você engole um monte de coisas por conta do seu mísero salário, né? Mesmo porque ninguém é mimadinho, ninguém tem seguidores, ninguém tem patrocínio pra poder estar se bancando no final do mês, não é mesmo? Então, assim, nesse quesito aí, eu tô acreditando no gerente, né? A gente que, né, conhece a nossa necessidade, que é pobre, que necessita da CLT, que necessita do salário no final do mês para manter as contas, a comida e tudo em dia, a faculdade que ele teve que trancar. Então, assim, eu não iria se irritar por causa de um preço mesmo, porque é o que ele fala, né? Todo mundo sabe que tá lá. O cliente sempre tem razão. Até sem razão, o cliente tem razão. E ainda mais sabendo que você colocou uma precificação diferente do que tá no sistema ou do que tava lá na plaquinha, exposto. Então, obviamente que o que vale é o que está sendo ali, colocado ali. Quantas pessoas já foram correndo pro mercado para pegar uma promoção lá, pegar a última etiqueta com aquela promoção, porque as próximas vezes já iria estar sem aquele valor. Todo mundo sabe disso. Que dirá ele como gerente, tendo que dar exemplo para sua própria equipe. E você acabou sendo demitido na segunda-feira já ou já no domingo? Então, aí no sábado, né, depois que repercutiu toda essa história, o vídeo do padre, eu fui para casa, né, entrei em contato com a empresa para ver como que ia ficar, o que estava acontecendo. Eles falaram que estava tudo bem, que eles estavam verificando essa situação, que era para mim ficar em paz e era para mim descansar, aproveitar minha folga. Mas como que descansa, como que aproveita, né? Não tem como, né? Eu fiquei, assim, minha cabeça ficou a mil, porque eu não sabia nem o que fazer naquele momento, sabe? Então, eu fiquei sabendo da minha demissão foi através de um vídeo que um outro padre, né, padre, ele fez um vídeo e publicou no Instagram. Deus. Aí a empresa repostou esse vídeo nos stories. E como eu segui a empresa, né, apareceu para mim. Aí eu vi esse vídeo, foi onde eu assisti esse vídeo desse padre, onde esse padre fala que ele é muito amigo da empresa, dos donos da empresa. Aí os donos o cara deve ter ido lá pedir para demitir você, eu não acredito nisso. Deve ser amigo do padre Fábio e ainda diz que é amigo da empresa. Tá explicado aí. Aí esse padre fala, né, que nesse vídeo ele fala que o padre não podia, como é que eu vou explicar? Não sei como que eu explico isso, sabe? Não tem uma palavra assim que eu possa não podia passar pelo que ele passou, alguma coisa assim? É que a empresa, no caso, né? Ele defende a empresa, o padre. A empresa, o nome da marca. Ele fala que a empresa, uma marca que é reconhecida, não pode sofrer, porque vive num país que todos os dias, né? Tá criticando você, na verdade. Tá falando que a empresa não pode ter alguém como você, basicamente. E a empresa não podia sofrer por conta de um funcionário, que era o gerente, que já tinha sido desligado. Que legal, né? Padres, muito interessante, né? Os padres fazendo isso. Um padre faz um escândalo num café, o outro padre vem postar
bajulando a empresa e pedindo basicamente a sua cabeça. É interessantíssimo isso, viu? Que coisa. Ele fala que ele é muito amigo dos donos da empresa, que os donos procuraram ele para poder tentar falar com o padre Fábio de Mello. Aí eu fiquei sabendo da minha demissão através desse vídeo. Então, na mesma hora, eu entrei em contato com a empresa, no grupo de gestão, perguntei para eles se realmente eu havia sido demitido, porque durante o dia todo eu fiquei perguntando, eles falaram que não, que era para mim continuar trabalhando, que eles estavam resolvendo isso. Aí um dos donos respondeu assim, não, aquilo lá é fake news. Inclusive, a gente já entrou em contato com esse cara e a gente já pediu para ele excluir o vídeo. E daí, quando eu voltei lá no perfil desse padre, realmente já tinha excluído o vídeo. Mas ele tinha postado o vídeo e a empresa repostou nos stories. Aí, no outro dia, que foi na segunda-feira, eu fui trabalhar normal. Aí foi quando Qual o nome desse padre, hein? Qual o nome desse padre? Do padre, eu prefiro não falar o nome desse padre, porque não quero, né, causar mais transtorno do que já está causando. A minha vida já está bem problemática, não tem mais ninguém nessa situação. Mas, de fato, ele existe, né? E na segunda-feira, eu fui trabalhar normal. Aí eu entrei nas redes sociais e daí foi onde eu vi, né, a confirmação realmente, que daí estava os noticiários tudo falando que o gerente da cafeteria tinha sido demitido, que a empresa tinha emitido uma nota e ele tinha sido demitido. Então eu fiquei sabendo da minha demissão publicamente, né? Quantos anos você tem, Jair? Eu tenho 36 anos. Mas você mora com a sua mãe ainda? Não, minha mãe faleceu em 2015. Sinto muito. Mas então, peraí, mas você ainda está estudando ou parou a faculdade? Aí, quando eu estava falando, né, para você, então eu tive que parar os meus estudos para poder trabalhar, né? Aí o tempo foi passando, eu fui para São Paulo, arrumei emprego lá em São Paulo, e daí para lá não parei mais. Quando eu tive a oportunidade de voltar a estudar, foi agora, em 2020, na pandemia, né? Aí agora, em 2020, eu consegui voltar a estudar, por conta que existe um programa aí do governo, que o governo faz uma vez por ano, no mês de agosto, uma prova do Enseja. Aí eu me inscrevi nessa prova do Enseja, e eu fiz a prova. Foram duas provas, foi uma de manhã e uma de tarde. De manhã foi para o ensino fundamental e à tarde foi para o ensino médio. Com essa prova, eu consegui me formar. Eu ganhei o meu certificado, eu fui aprovado, eu passei, ganhei meu certificado é do Instituto Federal de Santa Catarina. Consegui me formar, graças a Deus. Então, eu me inscrevi no Enem, fiz a prova do Enem, estudei bastante, porque eu queria muito fazer uma faculdade. Porque era o sonho da minha mãe, que eu fizesse faculdade de Direito, e eu queria realizar esse sonho dela. Então, eu estudei muito, foram dia e noite. Desculpa. Enfim, Fica tranquilo. Com muito custo, eu consegui, né, fiz a prova do Enem. E quem faz a prova do Enem sabe que é uma prova bem difícil. Eu consegui, tirei uma nota razoavelmente boa, que me deu direito a ganhar uma bolsa do governo do ProUni, 100%. Então, Que legal. Do ProUni que eu consegui entrar na faculdade de Direito e agora estou realizando meu sonho, né? Que agora parou, né? Eu tive que interromper isso tudo, eu tive que ir no médico, né? Que eu não estou bem, né? Aí eu fiz uma consulta com um psiquiatra, né? Estou fazendo acompanhamento com um psiquiatra, um psicólogo, e eles me afastaram por 90 dias da faculdade. Então, ou seja, o semestre já está acabando, né? A gente já está no meio do semestre, o semestre acaba agora em junho, julho. Com esse afastamento, eu não vou conseguir terminar o meu semestre, esse semestre, não tem condição, né? Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi muita gente falando que a história, você pode contar assim, o padre entrou ele entrou na cafeteria, aí ele queria comprar o quê? Era um bolo, um chocolate, o que era? Então, no momento ali, nesse dia 10, era a véspera do Dia das Mães, né? Foi um dia de bastante movimento na loja, tanto que eu não posso afirmar, assim, com certeza absoluta, mas eu acho, pelo que eu vi ali desde o dia da inauguração, que era eu que cuidava do fechamento do caixa, foi o dia que mais vendeu, né? Se não foi o que mais vendeu, bateu bem pertinho. Então foi um dia de bastante movimento na loja. Eu estava fazendo meu trabalho normal ali, como sempre fazia todos os dias. A nossa equipe lá não é uma equipe muito grande, é uma equipe reduzida. O horário que o padre entra na cafeteria, alguns funcionários estavam no intervalo de almoço, então estava eu e mais um ali atendendo o pessoal. E no momento que ele entrou, eu estava decorando as mesas, o Dia das Mães, né? Eu vou mostrar aqui o vídeo, porque as pessoas vão ver que está lotada mesmo. Tem muita gente, só estava você e mais um funcionário nessa hora? Do lado de fora, no atendimento. Pode falar, eu tô mostrando um trecho do vídeo aqui, sem som. Tá muito cheia mesmo.
Aí, como você percebe, eu tô lá no canto. Eu tô enfeitando as mesas, porque na noite de sábado para domingo, eu fiquei aqui em casa até por volta de umas 3h30 da manhã, fazendo os enfeites da mesa, né? Peraí. Você tá enfeitando a mesa, você tá do lado direito do vídeo? Isso, o de rosa lá, de camisa Você tá de azul ou de rosa? de rosa. Tá. Tô de rosa. Tá, tô vendo você aqui. Eu tô com uma sacola na mão, né? Sim. Essa Tá. sacola, ela tá cheia de enfeite, que eu tava arrumando, eu tava decorando pro Dia das Mães. Então, eu tava fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu tava atendendo, eu tava levando o pedido na mesa, eu tava tirando o pedido, eu tava recebendo o cliente na loja. Só tem 2 pessoas atendendo. Eu e mais um funcionário. Não, tem mais um, acho que. Deixa eu ver se tem lá no fundo mais um. Peraí. Parece que tem mais uma pessoa lá na frente, lá no balcão, só que eu não sei se está comprando nada ou não. Mas tá lotado, eu tô contando, ó, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pessoas. Se tiver mais uma aqui atrás, num café pequeno desse, só 2 pessoas atendendo, não é fácil, né? Aí tem que fazer o pedido, né? Tem que atender o cliente, tem que fazer o pedido na mesa, tem que levar o pedido para a cozinha, aí você tem que pegar o pedido lá da cozinha, levar para o cliente na mesa. Quando o cliente levanta para ir embora, você tem que limpar a mesa às pressas, porque sempre nesse dia o pessoal chegava ali e não tinha mesinha para sentar, porque só tem 11 mesas no café. E aí eu tinha que limpar para poder já liberar a mesa para outra pessoa sentar. Dá para ver que você não para, você não tá parado aqui, você tá andando o tempo inteiro. Olha, tá. Sim, aí ele, o padre, né, ele entra na cafeteria, eu não vi ele entrando, né, não percebi, como eu falei, no momento da correria, quem trabalha em restaurante, quem trabalha com alimentação, sabe que é muito corrido, você não tem tempo para parar e ficar olhando para todo mundo que entra no local. Quando Você reconheceu ele? Você reconheceu ele? Não reconheci ele. Não. Eu acho que ninguém reconheceu ele na cafeteria, porque você pode ver que no vídeo ninguém levanta para tirar uma foto com ele, ninguém levanta para pedir a benção dele, ninguém conversa com ele. Eu não percebi, não vi ele. A única parte que eu vi foi essa parte do vídeo aí, que vazou. Eu não vi mais nada. Entendi. E que horas que ele vai reclamar lá com você depois? Ele não vem reclamar comigo. Em momento algum ele me procurou para poder dialogar. Ele afirma no primeiro vídeo que ele postou que eu tratei ele com um tom de arrogante, que eu cheguei para ele como se eu fosse o dono do mundo, e falei para ele que o preço era aquele mesmo, e se ele quisesse levar, ele levava, mas eu não me recordo de ter falado isso, não tem o porquê eu falar isso, porque eu falei para você, eu venho de uma família simples, eu venho de uma família humilde, eu tinha acabado de ser contratado, eu não ia arriscar o meu emprego para poder discutir com o cliente dentro da loja de movimento, não tem o porquê eu fazer isso, eu não sou uma pessoa assim, quem me conhece, né, quem me conhece sabe como eu sou uma pessoa carinhosa, os meus funcionários me conhecem, que agora não são mais a minha equipe, né, mas enquanto eu gerencio... Mas espera, então você não falou nada disso que ele falou, que você tá negando, você está dizendo que você não falou com ele sobre preço, nada? Ou falou? Não falei, tanto que no segundo vídeo que ele postou, ele também afirma que em momento algum a gente trocou nenhum tipo de palavra. Ué, mas então por que você acabou sendo demitido por algo que você não fez, é isso? Então, aí a minha demissão, ela gerou por conta da repercussão que o vídeo teve. Depois que eu falei, eu fiquei sabendo da minha demissão através do vídeo desse outro padre. Na segunda-feira eu fiquei sabendo por conta que já estava em todos os sites. Quando um dos sócios chegou na empresa para conversar comigo, que ele falou, aí eu falei para ele, mas não faça isso comigo, eu acabei de entrar, né, eu acabei de registrar minha carteira dia 17, hoje era dia 12 no caso, né, foi na segunda, a minha carteira vai ficar suja, né, como que eu vou ficar com a minha carteira com um gerente que ficou 23 dias trabalhando na gerência, que explicação que eu vou dar? Aí ele falou assim, não, eu sei que você não fez nada de errado, Jair, a gente viu as câmeras de segurança, tanto nós quanto a franquia mesmo, né, que é a representante no Brasil, a gente assistiu o vídeo, a gente conversou, a gente fez reunião, a gente realmente viu que você não está errado, a gente sabe que você é inocente, mas eu quero que você entenda que Fábio de Mello é uma pessoa muito querida, ele tem mais de 26 milhões de seguidores no Instagram, ele é uma pessoa conhecida no Brasil. Mas pera um pouco. Então é mentira, eu não estou vendo você conversar com ninguém aqui. Eu queria agradecer também ao Metrópole Simpático aqui, que eu peguei emprestado o vídeo dele. O que eu estou olhando aqui, você não conversou com ele, nada disso aconteceu, por que ele foi na rede social falar que ele tinha sido mal atendido? Será que ele confundiu? Foi algum funcionário seu que tratou ele mal? Porque é um absurdo. Não foi. Ele tirou da cabeça dele, ele inventou tudo isso? Eu também queria entender o porquê que ele fez isso. Eu também queria entender.
Você não foi lá falar para ele que o preço é esse mesmo e eu não... Não falei. Cara, mas ele tirou da cabeça dele isso? A única coisa que aconteceu, a menina do caixa me chamou, ele alega no primeiro vídeo que foi ele que foi lá na prateleira, pegou o doce e foi pro caixa. Eu não sei se foi ele que pegou o doce, porque o que eu vi também, como eu falei para vocês, eu não percebi o que estava acontecendo ali no momento. Mas assim, quem que tá lá no caixa segurando esses 2 doces de leite não é ele. É um rapaz forte, bombadinho. Tava com ele, que tava com ele. Isso. O padre fica lá no canto, afastado, lá, como vê no vídeo, conversando com outra pessoa. Esse rapaz que tá lá no caixa, ele que se dirige sozinho pro caixa, com esses 2 potes de doce de leite, é ele que dialoga com a menina. Depois o padre vem, o padre fala que chamaram ele, mas pode ver no vídeo que em nenhum momento foi chamado ele. Ele simplesmente vem, porque ele já tava mesmo para sair para fora. Ele passa por trás desse rapaz, de camisa vermelha, e vai ver os alfajor, que fica exposto ali do lado de fora ali. E o rapazinho de regata vermelha que aponta lá para a estante. Então, quem que faz o questionamento ali do valor não é o padre, sim aquele rapaz. Aí a moça do caixa me chama para poder verificar o preço. Aí eu fui lá verificar o preço, vi que realmente a plaquinha estava numa posição diferente, né? Quanto a isso, a gente não vai discutir esse fato aí, porque se houve um erro de precificação ou não, né? Eu não estou aqui para julgar isso, nem para me defender também a respeito disso, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é claro, né? A gente sabe, né? Que se a precificação está errada, a empresa tem que cumprir com aquilo, a gente sabe. Porém, no momento, eu não vi isso. Eu não percebi, não achei necessidade de... Porque a menina do caixa, ela não me falou que o cliente estava questionando, que o cliente queria levar o produto mais barato, entende? Até então, ela me chamou para verificar o preço do produto. E foi o que eu fiz, eu verifiquei o preço do produto. Eu vou, pego a plaquinha, volto, oriento a minha equipe ali, e nisso o padre começa a me seguir. Só que ele não fala comigo, ele só fica andando atrás de mim. Tanto que eu não percebi que era ele, e eu desvio dele, por quê? Porque eu pensei que era um cliente que estava procurando uma mesa para sentar. Entende? Porque as pessoas entram ali, é uma loja nova, né? Então muitas pessoas entram ali porque são curiosas, querem ver como que é, querem dar uma olhada no cardápio. Então eu desvio dele, vou lá, volto na prateleira, arrumo lá, volto ali com a menina do caixa, falo para ela, né, que o preço lá tava, a plaquinha tava de diferente, né? Mas o preço era aquele mesmo, mas isso eu falei para ela. Não falei para ele, também não falei em tom alto, com arrogante, não falei nada disso. Você não falou, tem que levar por esse preço aí, você não falou nada disso. Eu não, capaz, jamais ia falar uma coisa dessa. Jamais. Aí a menina do caixa mesmo pode provar que eu, em momento algum, eu falei isso. Que se eu tivesse falado, ela teria ouvido, porque ela estava ali. A minha conversa era com ela. Entende? Então a menina do caixa pode falar que eu não falei isso, em momento algum. Aí eu saio com a sacola de novo de enfeite, porque como eu falei, eu estava decorando a loja pro Dia das Mães. Eu saí e volto a trabalhar normal. Se tivesse havido ali uma discussão, alguma coisa, a gente teria ficado de frente um pro outro. A gente teria dialogado. Porque para haver uma discussão tem que ter um diálogo. E esse diálogo não teve. Nem com o padre, nem com ninguém da equipe dele. Eu simplesmente tratei tudo com a menina do caixa, saí e voltei a fazer meu trabalho normalmente. Isso aconteceu. Deus do céu. Jair, quanto você ganha por mês? Ganhava, né? Lá com os 40%, né? Do cargo de gerente, era 3 mil. Eu queria primeiro usar esse canal aqui que eu tenho. A gente tenta ajudar quem a gente pode. Eu estou simplesmente chocado, né? Vou pedir, inclusive, que a assessoria do padre Fábio de Mello pode entrar em contato comigo. Eu vou tentar falar também, porque isso para mim é um escândalo. Muito pior do que eu pensava. Você foi, se é assim do jeito que você está contando, você foi caluniado, destruído por um padre. Aliás, 2 padres, né? Eu nunca vi também. Esse caso, para mim, olha, eu vou te falar, Jair, é surreal. Eu tô em choque aqui. Quer dizer que nada do que a gente ouviu na imprensa, nada, mais uma vez, nada do que a imprensa publicou era verdade. Porque o que se falou foi que você foi um grosseiro, que você foi lá e falou grosso, o preço esse aí mesmo, tem que pagar isso daí, que você atendeu ele mal. Quer dizer, e pelo vídeo já dá para perceber que você nem está perto dele. E mais uma vez a imprensa destruindo a dignidade de uma pessoa. Eu não estou acreditando nisso, cara. Por isso que eu falo sempre aqui no meu canal, Jair, eu sempre falo aqui, as pessoas no meu canal, uma coisa que eu fico orgulhoso de ter conseguido aqui, são pessoas que aprenderam e que gostam de ouvir o outro lado. Se você não falasse hoje, seu lado, você ia continuar sendo um vilão nessa história. E eu queria aproveitar esse canal agora que você, que é em Joinville, que você é empresário, olha
Que pessoa trabalhadora, né? Que pessoa injustiçada. Então, eu queria ajudar quem está em Joinville e segue meu canal aqui. Eu sei que tem muita gente. Queria pedir para você, se você for empresário, para ajudar o Jair, porque ele foi vítima da imprensa. Ele foi vítima de 2 padres. Cara, eu vou te falar, viu, Jair? Eu desanimo, né? Eu não acredito mais na imprensa, porque tudo que a gente leu, tudo que a gente viu, tem um vídeo mostrando que realmente eu não tinha prestado atenção. E eu queria pedir ajuda, né, para você também aqui. Gente, eu vou dar o Instagram do Jair também. Putz, eu não tô chocado, cara. Olha, é jairaguiar.r, tá bom? Quem puder segui-lo, dá uma força. Eu sei que vocês são muito calorosos aqui no canal. O que mais me deixou, assim, bem abalado mesmo foi o fato, não pela contextualização ali da precificação, né? Quanto à precificação, a gente não vai discutir direito do consumidor, porque realmente se o padre ele tivesse pedido para falar comigo, se ele fala, eu quero falar com o gerente, se ele chega até mim, ele vem até mim e fala, olha, né, ali o preço tá assim, ele dialogasse comigo, porque quando o consumidor ele vê o produto errado, ele tem que avisar, né? Ele tem que conversar com a gerente, ele tem que conversar com o fiscal, com alguém ali da loja para poder tentar resolver o problema. Só que você nunca falou com o padre ali dentro? Não, se ele tivesse pedido para falar comigo, se ele tivesse pedido para conversar comigo, a gente teria resolvido aquela situação ali. E assim, um problema desse a gente resolve, que nem ele menciona ali o Código de Defesa do Consumidor, ele menciona que a lei tem que ser respeitada, tudo bem, lógico, isso daí eu não vou contrariar ele. Mas só que para isso existem os órgãos de proteção, né? Existe o Código de Defesa do Consumidor, existe aqui em Joinville o PROCON de Joinville, que pode estar intermediando isso. Ele poderia ter feito uma reclamação formal, ele poderia ter usado o saque da empresa, né? Porque como é uma empresa mundialmente conhecida, tem em 12 países, é uma empresa bem famosa. É a Havana, né? É a Havana. Ele poderia ter usado o saque para poder fazer uma reclamação formal, com a influência que ele tem, a empresa iria responder ele, né? Ele tinha outros meios para ele fazer essa reclamação formal de acordo com a lei manda. Mas aí ele preferiu me expor em redes sociais para mais de 26 milhões de seguidores que ele tinha. E daí, como ele é uma pessoa muito famosa, o pessoal começou a compartilhar e aí virou isso que vocês viram, né? A empresa também, no meu ponto de vista, a empresa também ela agiu mal, né? Porque ao invés deles ficarem do meu lado, porque eu era representante da marca ali, entende? Eu estava representando a marca. Então, eles poderiam ter me chamado para conversar, porque eu fui atrás deles. E eu tenho como provar que eu fui atrás deles, para tentar assim, entender o que estava acontecendo, para poder explicar a minha situação. E em momento algum, eles me deram um espaço para conversar. A franqueada mesmo, né, que é a principal do Brasil, em momento algum ela me procurou, me mandou um e-mail, ou pediu para alguém falar comigo para entender o que estava acontecendo. A empresa deveria me afastar, 1 semana, 2 semanas que fosse, me afastasse, entende, para poder verificar. Eu discordo, eu não tinha que afastar nada. Você me desculpa, mas esses dois, é uma franquia, né? É uma franquia. Não, mas assim, eu digo assim, poderia pelo menos afastar para poder entender, me dar um espaço, tentar ver o meu lado, entende? Mas não agir assim como eles fizeram, eles me mandaram embora, né? Que nem o sócio lá da empresa falou para mim que eles assistiram o vídeo, que eles fizeram uma reunião, que eles viram que realmente eu não tinha conversado com o padre, eles reconheceram que eu não estava errado, mas eles falaram para mim, entenda que a gente precisa fazer isso para você. A gente precisa te mandar embora, a gente não pode ficar com você aqui. Por quê? Porque a empresa ela é uma empresa muito famosa e o padre ele é uma pessoa influente. O que ele falou está manchando o nome da empresa, então a gente precisa te mandar embora para poder limpar o nome da empresa. Aí é isso que me deixa assim, mais indignado, porque a única coisa que um ser humano sabe tem de mais valor na vida é a dignidade, entende? Isso está lá na Constituição Federal, está lá na Carta Magna de 1988, primeiro artigo da Constituição Federal, primeiro artigo, qualquer pessoa pode pegar, tem no Google disponível, o primeiro artigo da Constituição Federal é a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana ela é um princípio inviolável. E a minha dignidade foi ferida, foi manchada a minha honra. Porque eu estou sendo julgado, eu estou sendo criticado, porque as pessoas ouviram o lado dele. Mas quem sou eu perto dele, entende? Ninguém me deu voz. Eles preferiram me calar do que me escutar. Aí eu fiquei com toda a culpa, com toda a responsabilidade, porque a Havana fez uma nota dizendo que reconhecia o meu erro, porque é essa nota que eles publicaram, que eles reconheciam o meu erro, mas para mim, eles falaram para mim que não, que eles estavam fazendo isso
por conta do nome da marca, porque o nome era mais importante, o nome de uma marca, do que um ser humano, Então é isso que mais me dói. E aí eu tinha as minhas dúvidas até então, né, se a pessoa não tinha feito isso, ou enfim. Por mais que eu tivesse dúvida, né, estressante, ele mostra ali o quanto que é estressante, né, trabalhar com o público num café, hora do rush, tudo mais assim. Eu, tendo 26 milhões de seguidores, por mais que eu estivesse nervosa, com os nervos à flor da pele, eu iria respirar, uma simples e reles mortal, que não sou padre, não sou nada, não tenho que dar exemplo de nada, além do exemplo para minha família e os meus filhos. Eu iria respirar, pesar na balança, pós e contra, antes de ir para as redes sociais, expor e massacrar a vida de uma pessoa. Uma redes mortal, que dirá um padre, que já tem uma balança bem mais pesada, porque ele tem todos os fundamentos, todos os princípios, né, de trazer paz, amor, união ao rebanho, né, mostrar uma civilidade, mostrar uma postura de bom pastor, né, de boa pessoa, de boa índole, dando um bom exemplo. E aí ele mesmo bota a pessoa na fogueira, tipo, vai pro inferno, vai queimar no fogo, porque você me deu o preço errado e você foi mal educado. Sei lá, né? Pegou um pouco pesado. Mas pegou pesado, na minha concepção. Então, assim, ao meu ver, o padre poderia vir se pronunciar para abafar um pouco o caso, porque ele tá sendo cancelado, tá? Para um próximo vídeo, na próxima semana, né? Eu volto com esse assunto, porque o padre tá com medo, tá? Ele tá sendo cancelado, obviamente, depois de toda essa repercussão, e ele tá até com medo de sair de casa por conta disso, né? Porque as pessoas, já que você expôs, é o que eu sempre falo, né? O plantar é opcional. Você planta se quiser, mas a colheita é certa. E às vezes ela vem assim, ó, instantaneamente, bem rápido. Então assim, se ele postou, então bem, agora ele tem que aguentar, né? Ou faz um outro post, fala que, sei lá, tava sobre influência de remédios, não estava muito bem. Se eu tomar qualquer dipirona, qualquer coisa, já sai um pouco do ar. Então, né, não entendeu direito e tudo mais, assim, qualquer coisa que mostre um certo arrependimento, uma certa humildade, peça para que a empresa recontrate o gerente, e não assim, que isso? Joga a pessoa na fornalha e é isso mesmo? Virar um deus? Eu julgo e eu que dou as ordens, vocês vão ver. Porque não é só o caso deles, é o caso de 2 padres. Tem outro padre na história que acabou fazendo... Ele fez a fogueira, o outro tacou o fogo e acendeu a fogueira. Minha filha, foi realmente uma caça às bruxas, caça ao gerente. Enfim, o meu posicionamento é: padre, você é muito amado, errar é humano, todos nós estamos nesse mundo, todos nós somos falhos. Atire a primeira pedra quem nunca errou, quem nunca, né, perdeu as estribeiras ou que agiu com sangue quente. Se pronuncie, peça desculpas, né, reformule ali todo o caso, o que aconteceu, peça para que o gerente seja, né, recontratado e, sei lá, é o mínimo, se retrate de alguma forma, porque é o mínimo, né, a ser feito. Enfim, né, a Bíblia nos fala que a gente precisa perdoar, não 1, 2 ou 3, mas 70 vezes 7. Então, assim, libera o perdão, entende? Libera o perdão se o homem errou, se o senhor errou, sei lá. É que todo o contexto é muito mesquinho, é muito pequeno pro tamanho da destruição que foi feita na vida de uma pessoa simples, que não tem seguidores, não tem dinheiro, não é rica, né? Qual a sua opinião? Desse lado, nessa história, você tá a favor de quem? Do padre ou do gerente? Então, o que você acha? Tá? Deixa aí nos comentários, segue, né, a gente e, sei lá, se puder, compartilha também para mais pessoas nos seguirem, tá? Eu agradeço, ó, de coração o incentivo que vocês dão ao nosso canal e, por favor, curta, siga, compartilha, ativa sininho, eu nem sei falar essas coisas ainda, calma que eu tô aprendendo, tá? Um dia eu chego lá. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!